Mãozinha todo mundo aí. Um, dois, três e já. Edilene fez o tapa dela lá de Mucugê, que demorou a vida. Olha, sexo começando! Hoje, de novo, com Edilene, essa pessoa tão querida, Edilene Medrado, Ana Santos, eu, com um episódio do Unissex que eu não sei bem como abordar esse assunto, mas o que eu queria era propor a vocês um exercício onde, se a gente só pudesse mudar uma coisa no mundo, o que é que vocês mudariam? E, a partir daí, dizer por que é que vocês iam mudar exatamente isso e nananã. Como se fosse um devaneio, uma fantasia. Porque fica todo mundo tantas vezes, eu vejo isso se repetir tantas vezes, reclamando, 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 reclamando. Na verdade, ninguém faz nada a não ser reclamar. E o mundo está na mesma, né? Só piorando, piorando, piorando. Então, assim, se a gente pudesse realizar uma coisa, uma só, para Deus não ter nem trabalho, e é o de um por vez dizer, Deus, eu quero tal coisa. Não pode ser para si, porque muita gente egoísta ia dizer quero ficar multimilionário, mas tinha que ser uma coisa coletiva que você ia ter um bom estado de comunicação com Deus. O que é que vocês mudavam? Quem quer começar? Eu posso começar? Pode. Aqui tudo é liberado. Quando veio assim a pergunta logo, né, deu uma bugada em minha mente. Deu um bug. E aí vieram várias coisas. Eu comecei rapidamente, né, a estar pensando e eu acredito que eu mudaria a questão do respeito, né, que as pessoas passassem a se respeitar mais. Então, eu gostaria muito que entre os seres humanos houvesse respeito, porque havendo respeito, haveria o amor. A princípio, eu pensei no amor, mas eu acho que o respeito ele acaba sendo amplo, porque ele tem a empatia, ele tem a alteridade, ele tem o olhar com o outro, ele tem o respeito consigo mesmo também, né? Que a gente pudesse se respeitar, porque a gente se respeitando, a gente está se amando, a gente está gostando da gente, a gente está gostando do outro, a gente está entendendo essa diversidade, né? A gente está aceitando as questões do outro, então eu acredito que diante de tudo que eu vejo e vivo nessas relações das crianças, principalmente as pessoas com deficiência, as pessoas que são, né, de níveis sociais mais baixo e que estão tão desrespeitadas, as mulheres. Então, eu acredito que eu mudaria respeito, né? Eu Ana, vai. achei interessante porque eu estava a pensar em duas possibilidades também. Também buguei, também fiquei aqui, e pensei numa que era não existir preconceito. E na verdade é o que a Edilene falou. Então, se todos se respeitarem, não existem preconceitos, não existe olhar para a pessoa mais gorda, mais suja, mais pobre, de uma maneira diferente. As pessoas têm que se olhar de uma maneira igual. Então eu aproveito essa a Edilene já colocou, eu vou colocar outro que tem como é que vocês dizem, tem um viés. Eu gostaria que as pessoas tivessem direito à mesma quantidade de dinheiro. Todas as pessoas teriam todos os meses, ou todas as semanas, como fazem nos Estados Unidos, enfim, existiria uma quantidade de dinheiro para todas as pessoas igual, não pequena, não vamos dar pouco a toda a gente, não, vamos dar uma quantidade de dinheiro, ou melhor, não vamos dar, existia uma quantidade de dinheiro para todas as pessoas que seria igual, e elas fariam com esse dinheiro o que quisessem, de bom, claro, não era para estragar, etc. E aí vocês podem dizer, mas então umas vão ficar preguiçosas e outras vão ficar trabalhadoras. Bom, isso é com cada uma faz a sua escolha, mas aqui é que está o viés. Quem
digamos assim, dissesse ou pensasse, não faço mais nada, tenho o meu dinheiro, férias para sempre, quem não ajudasse o mundo a ser bom, a ser equilibrado, a construir coisas boas, a não estragar o ambiente, etc., ficaria doente. Então, as pessoas que não fossem, lá está, respeitosas, não fossem sem preconceitos, fossem trabalhadoras, etc., ficavam doentes. Então você pensa, nossa, estou ficando doente, que na verdade é um pouco a vida. Estou ficando doente, opa, tenho que me mexer, tenho que caminhar, tenho que fazer coisas boas para as pessoas, tenho que fazer coisas boas para o mundo, aí fico menos doente. Era mais ou menos isso. Bom, se eu pudesse chegar lá com Deus e cravar nele um pedido, assim, que ele não ia dizer não, o que eu ia tentar era que a solução de todos os problemas, não importa quais são os problemas, teria que ser feita por via verbal. E as pessoas não iam mais competir pela força ou tentar coagir umas às outras pelo viés, já que todo mundo está usando a palavra viés, também vou usar, pelo viés da força, porque o que a gente tem visto no mundo são pessoas que não convencem, elas se impõem. Olha, eu E acho que a gente podia dar, desculpa interromper, porque deu-me aqui uma. Porque podíamos dar uma outra possibilidade a cada uma, porque eu gostava também de dizer que eu impedia as pessoas de se matarem. As pessoas não podiam matar ninguém. Proibido, impossível. Ninguém consegue matar ninguém. Acabou. Toda a gente vai morrer por saúde, enfim, por uma infelicidade. Não é possível matar outras pessoas. Isso acho que também resolvia bastante. eu quero passar para vocês uma outra coisa. Ana falou de um ponto de vista, eu falei de outro, Edilene falou de outro. Então, o que eu gostaria é que Ana pegasse uma opção, a minha ou de Edilene. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. E colocasse nessa opção que você vai falar uma coisa boa e uma coisa ruim. Porque as pessoas também ficam nessa ilusão de que tudo tem que ser bom, por isso que eu não vou fazer nada, porque não tem nenhuma solução que seja perfeita. Não tem nenhuma solução que seja perfeita. A gente vai construindo as soluções, porque nós não somos perfeitos, não pode ter solução perfeita, mas a gente pode negociar, 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 que já é a minha parte. Deixa a Edilene falar, que ela queria falar, e depois vamos para essa. Então vai, Edilene. Quando Ana Ribeiro falou, né, dessa parte da conversa, que as pessoas não sabem mais conversar com a oralidade, né? Elas estão sempre querendo usar a força da mão. E aí a gente vê, elas estão usando a força da mão porque elas não sabem conversar. E aí a gente vem mais uma vez falando, né, dessa parte da educação, que os pais precisam ensinar os seus filhos a conversarem. É real quando a gente vê, né? É até normal, quando a gente vê uma criança de 1 ano, 2 aninhos, logo lá no início da escola, que existem as mordidas. E aí a gente fala assim, por que que existe a mordida? Porque essa criança, ela ainda não sabe falar. Então, quando ela não sabe falar, que um coleguinha vai e toma o brinquedo dela, como ela não sabe dizer assim, olha, esse brinquedo é meu, eu não quero te emprestar agora. Então, ela vai e morde. Só que isso vai se passando o tempo e as pessoas continuam ainda com adultos, né? Porque elas não sabem conversar e elas agridem fisicamente. Então, quando Ana Ribeiro fala dessa questão, que eu acho também que passa pelo viés do respeito, por isso que quando eu pensei, eu vi assim, né? O respeito, ele atinge muito a gente. Se a gente respeita o outro, a gente não vai tirar a vida do outro, né, Ana Santos? Porque não é nosso direito, a gente vai estar desrespeitando um ciclo normal. Então, o que eu ia complementar antes da segunda pergunta de Ana Ribeiro era isso, né, para falar com relação às duas.
Então falamos uma coisa negativa e positiva de cada conselho que nós De demos. uma que você escolher. Depois, se der, a gente ainda pega de uma, porque eu quero que fique ainda um tempo para a gente dar um conselho de US$ 1 milhão, seja legal, vai. Bom, então eu vou entrar aqui, eu vou escolher o seu, Dona Ribeiro, vou pegar no viés, vou pegar na parte que me interessa, porque a Edilene falou aqui nas crianças, das mordidas, etc. E eu queria falar que muitas vezes nós falamos aqui que é muito importante falar, sempre falamos, aliás, a Ana Ribeiro é especialista em comunicação profissional, a gente sempre vai a esse lugar que é muito importante e é fundamental na vida de todas as pessoas. Mas a vinda da Edilene me trouxe um acordar de uma área que me interessa muito, que é esta coisa de o corpo. Nós achamos que o corpo é só uma forma de comunicação com os outros e o corpo é também uma forma de vida. Eu vivo através do meu corpo e às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Vou tentar dar aqui um exemplo fácil. As pessoas habituam-se desde criança, as crianças a brigarem, né? A explorarem o corpo umas com as outras, empurram, enrolam. Aliás, vemos isso até em muitos animais, que é muito normal, as pessoas exploram-se, elas enrolam-se umas nas outras e mordem e não sei o quê, e nós fazemos cócegas e etc, etc. Mas há um lado que as pessoas esquecem, que é o lado da minha própria exploração do meu corpo. Ora bem, para não ser muito longa, se eu não fizer essa parte, eu vou ficar só com a medida com os outros. Isto é, se eu não sei até onde o meu corpo me leva, se eu não sei explorar o meu corpo, hoje fui caminhar 1 hora, amanhã vou caminhar 1 hora e custou-me mais, ou custou menos, olha, já estou a ficar melhor. E eu consegui subir a uma montanha, e consegui lavar a louça rápido sem me cansar, e consegui, já sei pintar. Quer dizer, a pessoa é um mundo. É um mundo fantástico, só que se as pessoas ficam presas a perceber se são boas de corpo, quando competem, só fica a competição, só fica o confronto. E essa coisa que é uma brincadeira em criança, de todos se enrolarem e coceguinhas e brincadeiras e esconde-esconde, depois, quando as pessoas vão crescendo, se só fica isso, começa a briga mais séria. E depois, quando as pessoas começam a ficar mais velhinhas, barriguinhas, o corpo mais parado, a briga passa para aqui. A briga passa para o confronto, para o corpo que provoca. Então, a gente nunca falou nisso, é uma área que eu acho que as pessoas se devem preocupar. Elas precisam de, sim, de viver tudo, precisam de se respeitar, mas elas precisam de perceber o que é que o seu corpo lhes dá de felicidade. Elas precisam de sentir o corpo, perceber que às vezes é melhor ir caminhar e chegar a um lugar e olhar para o mar do que ficar a ver se eu consigo chegar à frente daquela pessoa, porque eu não gosto daquela pessoa, eu tenho que ir à frente e eu tenho que ter o meu corpo bem porque eu vou brigar com aquela pessoa. Não, eu tenho que ter o meu corpo bem para eu descobrir o máximo do mundo. E eu, se estiver bem com o meu corpo, eu vou estar bem em todas estas coisas que a gente falou. E aí, Edilene? Fiquei aqui viajando, né? Porque eu sempre vejo assim que o corpo é a casa do nosso espírito, né? Então, o corpo é a casa da alma. E se a gente não cuidar bem do nosso corpo, e o que é esse cuidar bem, a gente também não vai cuidar bem do nosso espírito, né? Então, uma coisa está muito ligada para a outra, a gente tem que estar muito, muito bem com a gente mesmo, buscar essa questão, quando eu digo assim, que a melhor coisa para a gente não tomar as atitudes precipitadas é respirar muito, né? Porque a gente ouvia do meu pai dizer assim, conte, não conta só até 3, não, conta 10, conta até 1.000, né? E esse contar era justamente o momento para a gente estar respirando, para a gente estar entrando em contato com a gente mesmo, para a gente estar entendendo esse corpo, entendendo esse espírito e não sair falando o que não deve, porque palavras ditas elas não voltam, né? Quero falar, virando isso um pouco para aquilo que é o verbal e aquilo que é o averbal.
porque é muito interessante como um corpo, quando ele serena, quando ele está apenas fazendo parte do ambiente, ele é muito pouco agressivo. E muitas vezes, quando você vê o corpo se impondo o tempo inteiro ali aquela conquista permanente, que eu acho que é uma coisa muito cansativa, chega uma hora que ele é um corpo abusador, porque ele sempre invade o espaço do outro, ele está sempre invadindo o limite, um passo além do que era o limite, que vão um pouquinho predilene, o limite respeitoso. Tem um limite aí até um limite de espaço que você dá entre os corpos, né? Para não ser uma coisa, um corpo invadindo o espaço do outro. Então, é muito importante para mim que as pessoas vejam que existe uma interação entre o corpo e o verbo. Eles são amigos, eles são, vamos dizer assim, prolongamentos um do outro. Que a criança, quando é pequena, tem muito corpo e você vê ela dando dentada, se jogando no chão, fazendo malcriação, batendo perninha, e depende da gente, da forma como a gente resolve verbalmente, dar ela a oportunidade, a possibilidade de sair dessa posição mais primitiva, de se jogar, de se bater, de morder e tomar a forma humana de defender o que pensa, falando daquilo, né? Então, isso é o meu a favor e contra. Tem coisas que a gente olha e diz, são sequências da mesma ação. Então, na linguagem, eu acho que é muito importante as pessoas verem isso, que a linguagem corporal, aquela das crianças bem pequenas que puxa o adulto pela mão porque quer mostrar um copo d'água, ela dá muito trabalho. Ela exige que você use o corpo, ocupe o espaço, abra coisas, feche coisas, é muito uso do corpo. Aí, bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? O cérebro resume isso em: mãe, traz um copo d'água, e a água aparece na sua frente, é quase uma mágica. Você fala uma coisa, você nem sai da cadeira, você só abre a boca, fala, e a água aparece ali, como por encanto. Então, é importante as pessoas verem que uma coisa é evolução da outra, não é uma só contra a outra, mas você pode colocar o corpo contra a palavra, mas eles não nasceram para ser antagônicos, eles nasceram para serem a progressão uma coisa da outra, aí o corpo virar o gesto, ter a elegância, complementar sua frase, dar mais firmeza ao que você diz, e não você estragar toda essa evolução que é maravilhosa para ficar dando soco na mesa, ameaçando as pessoas e quebrando uma interligação que é perfeita entre as pessoas, porque se a gente faz isso tudo bem, a gente consegue construir respeito. Por exemplo, eu tenho a última coisa que eu vou falar, consegue construir palavras que não existem, né? Que são os construtos. Então, você vai lá no respeito, admiração, amizade, generosidade, amizade, honestidade. Você vai para todos os construtos que existem, faz eles, imagina eles, e isso fica sendo, vamos dizer assim, um ideal humano que a gente deveria perseguir se não estivesse ficando cada vez mais concreto e primitivo como o corpo das crianças, né? Então, indo correndo para o Conselho de Milhões de Dólares, que eu já estou nervosa aqui com o correr do tempo, o que é que vocês mudam na atitude das casas, das famílias, para conquistarem o desejo que vocês tiveram? Se as famílias podem mudar uma coisa, está lá o pai, não sei como fazer para meu filho conquistar respeito. O que é que eu faço? É esse o conselho. O conselho hoje também é dirigido, viu? Já que o unissex hoje é totalmente filosófico. Eu pela primeira vez na vida tinha um conselho preparado e agora você virou. Não tem essa não. Pronto, então eu vou dar o meu conselho preparado aqui, né? Quando ela estava, eu digo, opa, meu conselho vai ser esse, que é uma mensagem com relação aos porcos espinhos, né? Uma era glacial, existiam muitos porcos e eles estavam morrendo de frio. E com o frio eles começaram a se juntar, um esmagando o outro,
e assim eles também começaram a morrer, porque os espinhos de um furavam o outro, eles sangravam, sangravam e morriam. E eles aí disseram: opa, eu não vou poder ficar junto, né? Eu vou ter que me afastar novamente. Mas afastados, eles continuaram morrendo e morrendo cada vez mais rápido. Então, eles perceberam que eles podiam se unir, mas se unir de uma forma que eles respeitassem o limite do outro, que não se entrelaçassem com os espinhos, mas que ficassem em um limite, né? Que o corpo de um aquecia o outro, mas sem precisar ferir, sem precisar machucar. E assim eles conseguiram sobreviver por conta desse respeito, desse limite entre um e o outro, porque eu posso estar junto do outro, mas eu não preciso estar invadindo o outro. Então, meu conselho é esse, com essa mensagem. Ana, Rapaz, eu vou baralhar tudo de novo. O conselho que eu tinha na minha cabeça, e vou dizê-lo, é, misturando o que a Dilane falou de respeito, o que você falou sobre os corpos e a maneira como as pessoas, na verdade, se respeitam ou não, corporalmente ou verbalmente, e o meu, que as pessoas teriam o mesmo nível de, o mesmo dinheiro, a mesma a vida de uma maneira equilibrada e igual. Porque tenho visto coisas já há muito tempo que existem, mas tenho visto coisas que me têm chocado. Vou colocar aqui dois factos, que são a maneira como as mulheres na política são provocadas, são risos, elas falam nas CPIs ou não, elas falam, as jornalistas, elas falam, o político já está a rir, já está a olhar para o lado, bate na mesa, põe mãos atrás das pessoas, para além daquilo que, quando abrem a boca e falam, não parecem seres humanos. Há uma sensação de que somos donos de tudo porque estamos no poder, porque temos dinheiro, porque estamos numa situação de vantagem. Quer dizer, é uma coisa que eu queria pedir, então, o meu conselho é que as pessoas tentem fazer alguma coisa, porque nós dizemos sempre, tenho que fazer, mas a maior parte das pessoas não faz nada. A maior parte das pessoas vê, dentro delas diz, poxa, isto está muito errado, mas vai para a sua vida, vai buscar o tal copo de água, vai fazer a sua caminhada. Eu não tenho influência sobre o mundo. Todos temos influência sobre o mundo, mas a influência sobre o mundo não precisa de ser aos gritos, nem a dar tiros, nem a destruir tudo. Se eu sou jornalista, eu posso escrever ou falar. Se eu sou pintor, eu posso pintar isso. Se eu sou professor, eu posso tentar mostrar aos jovens com quem eu trabalho que aquilo não é correto. bom, amém. Eu vou seguir o meu conselho antes de todos. Então, se eu tivesse que falar para uma família mudar uma coisa, o que eu diria era que no momento que a criança está fazendo uma coisa errada, ela é abafada, censurada, e é o melhor momento para ela aprender alguma coisa, é o momento onde ela erra. Então, não é a hora do pai mostrar que ele é um superpoderoso que pode pisar na cabeça dela. É o momento, principalmente, para ele se sentar junto da criança e dizer: está vendo que esse negócio que você fez está errado? Por que é que você fez assim? Por que é que você achou que seria assim? E, a partir daí, você usar o erro para ensinar o acerto, e não apenas supor que a criança vai adivinhar o que era para fazer e jogar as coisas para cima dela dentro de um. Aí chega uma hora que uma família é um lugar onde as pessoas aprendem a omitir, porque se eu falar a verdade, bom, seu pai vai se aborrecer. Aprendem a mentir, porque, bom, se eu disser a verdade, meu pai vai me castigar. Então eu vou bater no meu irmão escondido, eu vou implicar com a empregada, eu vou. Tudo escondido, porque as pessoas não conseguem desenvolver em si mesmas, familiarmente mesmo, a capacidade de, quando você tem um problema, se sentar na frente das pessoas e dizer: olha, esse negócio aqui eu não sei fazer, ou olha, eu tentei fazer isso e quebrei. Porque se as pessoas não se fazem, não aprendem a se fazer perguntas diante do que está sendo dito, eles passam pela vida impermeáveis, então não vivem. É só uma questão de saber quem é mais forte, quem é o mais poderoso e massacrar quem é o mais fraco. Então, a pessoa não vive, é como um brutamontes, uma pessoa que ocupa aquele espaço
e a gente fica torcendo. Eu acho que é uma vida muito pobre você ficar torcendo para a vida do outro desocupar aquele espaço logo, porque você precisa voltar a se sentir feliz. E pronto! Nossa, tentei falar muito rápido, a gente falou muito. Gente, esse programa a gente devia mandar para Sócrates, para ele E ter, para Platão. nós as duas podemos dar uma picotada desse assunto. Rápido, rápido, que já já vai dar alguma coisa. Rápido, Vai, 1 minuto. vai, Elaine. Ana Santos está hoje, ó. Vamos lá, eu vou dar, então, vou picotar aqui bem rápido. Eu digo assim para a família, gente, quem grita perde a razão, tá? Então, vamos educar com a palavra sensível, a palavra sincera, a palavra correta, a palavra rígida, mas sem gritaria, porque com essa gritaria é uma forma também de violência muito forte. Então, quem grita perde a razão. Ana, E é que as pessoas precisam de, uma vez por todas, de entender que somos todos iguais. Estamos aqui todos para a mesma coisa. E não interessa quem é mais velho ou mais novo. A única diferença que existe entre o mais velho e o mais novo é que um chegou primeiro, mais nada. Uns chegaram primeiro, outros chegaram depois. Ninguém manda em ninguém. Todos temos direito a tudo e é preciso ouvir o menino de 5 anos, o de 10, o de 20, a pessoa de 90. Todas as pessoas têm direito a tudo, não é? Ai, nós somos os donos ou nós somos as donas. Não existe donos, meus amigos. No fim é que a gente e diz, o meu "Ah, conselho de 1 milhão para os governos. Olha só, você vai montar pessoas de atendimento, como polícia, hospital, etc, etc. Põe uma pessoa que saiba resolver problemas verbalmente. É bizarro você formar policiais, formar atendentes de saúde que desprezam o outro, violentam o outro. Nós somos os usuários daquilo que está lá, nós que pagamos. Me dá uma porcaria de serviço para eu ter medo de polícia. Eu não tenho que ter medo de polícia, não. E os policiais têm que diferenciar o que é firmeza do que é violência. Gente, isso é básico. Nem isso eu estou aprendendo mais na escola. Por favor. Pronto. Beijo! Correndo, correndo, correndo. Tchau, tchau.